pessoal, tudo bem? Eu sou Sara Fernandes, professora de Língua Portuguesa e Literatura aqui na Rede Municipal de Uberlândia. É muito bom estar junto com você nessa aula que a professora Maria Isabel e eu construímos para vocês. Nessa aula, vamos pensar sobre as imagens nas redes sociais. Na aula de Geografia, vocês perceberam que o professor trabalhou com vocês a observação e a análise de imagem como ponto de partida para a construção do conhecimento desta disciplina. E em nossa aula passada, trabalhamos o conceito de imagem como texto, que deve ser lido e analisado, pois pode conter características históricas e culturais de uma determinada sociedade. Aprendemos que as roupas e acessórios são textos também e comunicam muito sobre nós. Percebemos que o padrão de beleza e a preocupação exagerada com a estética pode prejudicar nossa saúde, pois a moda é muito volátil e está sempre em mudança. Verificamos também que para oferecer nossa opinião, é necessário que seja de forma fundamentada. Para isso, conhecer o assunto abordado, oferecer bons argumentos e respeitar o direito e a dignidade das pessoas é fundamental. Sobre isso, fizemos até um exercício para entender nossa opinião sobre privilegiar o padrão de beleza ou a diversidade na moda. Estão lembrados? Por falar em moda, você já seguiu moda ou tendências de postagens? Isso! Aquelas bem conhecidas. De língua para fora, quem já? Fazendo bico, quem já? Olha só, quem nunca, né? E aí, qual é a opinião de vocês sobre isso? Então, o que a língua portuguesa tem a ver com imagem, redes sociais e opinião é o que vamos entender agora. Pessoal, nas nossas últimas aulas, de História, de Geografia e Língua Portuguesa, nós comentamos bastante sobre a imagem. E o nosso foco hoje, então, são as nossas imagens na rede social. Como isso acontece? Quando a gente fala de redes sociais, as pessoas têm uma imagem, forma aí, uma imagem do que é essa rede social. Mas o que é de fato uma rede social? A rede social é um espaço virtual onde as pessoas podem se comunicar, elas podem interagir umas com as outras e geralmente isso acontece com o uso da internet, isso é possível em relação ao uso da internet. E observem essa imagem aqui que colocamos para vocês. Tem aqui uma espécie de teia, formando então realmente uma rede, são espaços sociais de socialização e comunicação. E para que serve então uma rede social? Só para colocar fotos, postar o seu prato do dia, o seu look preferido, Para que serve então uma rede social? Já parou para pensar nisso? Vamos pensar sobre isso nessa aula de hoje. Bom, na internet, nesse espaço virtual, nesse mundo virtual em que nós estamos inseridos, há a presença dos ícones. Então, quando nós localizamos esse ícone, que é um objeto gráfico, uma imagem, observem aqui então essa árvore aqui cheia de ícones. Cada ícone, temos aqui a presença de um carrinho de compras, por exemplo, isso é uma imagem gráfica e é um ícone. Quer dizer que quando nós acessarmos aqui, der um clique, a gente vai acionar a questão do comprar, Está associado ao carrinho de compras, sua lista de desejos de compra na internet, por exemplo. Aqui nós temos o símbolo do navegador, da internet. Temos aqui os fones, que está relacionado ao áudio. Temos aqui um like, um coraçãozinho, que quer dizer que você amou um determinado conteúdo ou não. Então aqui a gente tem uma série de ícones, eles estão muito presentes. Então o ícone realmente é esse objeto gráfico que ao ser clicado, ele abre uma outra página da internet ou serviço. E lembra que nós comentamos quais são as redes sociais e para que elas servem? Há várias redes sociais, várias mesmo, cada uma com uma função.
Essas aqui são as redes mais comuns, mais usadas aqui no Brasil. Você conhece alguma delas? Vamos dar uma olhada? Nesse gráfico, então, olha, esse gráfico aqui é de 2018, hein, pessoal? Será que já teve alterações? Possivelmente, mas podemos considerar que é uma pesquisa recente, né? Mesmo sendo de 2 anos atrás. Mas vamos pensar, a mais utilizada. Conhece esse ícone? Olha lá o ícone no topo da coluna. Ah, muito bem, Facebook, né? Você tem Facebook? Conhece alguém que tenha? Ou melhor, conhece alguém que não tenha? Ah, muito bem. Nessas redes sociais, então, assim como aqui no Brasil, o Facebook é a rede social mais utilizada no mundo. Não só aqui no Brasil, aqui é a mais utilizada, mas no mundo todo também. A segunda mais utilizada no Brasil é o WhatsApp. Conseguem ver aí o ícone dele? Olha quantas pessoas, 120 milhões de pessoas, é muita gente. E a terceira, esse símbolo, né, que nós sabemos que se chama ícone, é do YouTube. Ok. A quarta mais utilizada é o Instagram. E a gente tem o Twitter, o LinkedIn e o Pinterest. Bom, pessoal, então quando nós nos perguntamos sobre redes sociais, nós precisamos então pensar, né, sobre isso. O que postar nas redes sociais? Já se imaginaram, né? Assim, já pensaram sobre isso? Vejam só esse exemplo aqui. As tendências, né? Se a Mona Lisa tivesse Facebook, como seria? Não é verdade? Lembra da nossa pergunta lá do início da aula? Vocês já seguiram tendências das redes sociais? Tendências de postagem? Vocês se lembram que há um tempo atrás, todos postavam fotos, todos que eu digo assim, muitas pessoas, postavam fotos fazendo esse bico? Você tem uma foto dessa na sua rede social? Bem, e depois teve uma fase que as pessoas colocavam a língua para fora. E aqui a gente tem uma crítica, né? E o que está escrito é o título do nosso slide mesmo. Se a Mona Lisa tivesse Facebook, como seria? O que será que ela iria postar? Você já parou para pensar? O que você posta? Será que são coisas que acrescentam na vida das pessoas ou que não fazem diferença? E qual é a sua intenção em participar de uma rede social? Talvez não é postar conteúdos, não é verdade? Temos que repensar. Nas redes sociais, então, é preciso cuidar daquilo que postamos, certo? É preciso ter cuidado com a superexposição. Quando nós falamos de superexposição, não estamos relacionados apenas a fotos, né? Que vocês comumente chamam de fotos zoadas, né? Foto da pessoa ao acordar, por exemplo, ou ao se alimentar, né? Que você vai levar o alimento à boca e um colega tira uma foto. E a gente fica com uma expressão facial assim estranha, não é verdade? Então, quando você está de acordo que essa foto seja veiculada nas redes sociais, tudo bem, mas é chato quando algum colega posta uma foto que você não gostaria, não é verdade? Então, é uma coisa que não devemos fazer, não. Se isso acontecer e se repetir, por exemplo, né, pode ser uma forma de cyberbullying, né, e temos que cuidar com isso também. As influências, então, das redes sociais, no nosso cotidiano, são constantes. As pessoas comumente associam as redes sociais aos seus diários pessoais, por exemplo. Então, postam coisas bastante próximas do seu cotidiano. O que comeu, a hora que saiu para trabalhar, ou a hora que saiu para a escola. E essa questão de publicar, né, a sua rotina, a rotina da sua família, pode ser perigoso, né? Porque, infelizmente, a gente tem aí a presença de hackers, né, que estão sempre de olho nas redes sociais, né, procurando por vítimas. Então, infelizmente, né, temos que cuidar em relação a isso. Outra situação, pessoal, que nós vamos comentar, são dos influenciadores digitais. Os influenciadores digitais são pessoas que geralmente ditam as tendências. Então, o que postar? Geralmente, essa pessoa faz parte de uma rede social e ela testa alguns produtos, ela comenta alguns conteúdos, né? E os seguidores, os fãs, né, geralmente acatam essas ideias.
Claro, né, não são todas as pessoas. E mesmo que a gente tenha, a gente siga, né, uma pessoa, um digital influencer, né, nas redes sociais, nós devemos nos perguntar, né, será que essa tendência que ele está mencionando tem a ver com a minha personalidade? Será que isso tem a ver comigo, com o que eu gosto, com o que eu penso, com os meus valores? Né? Temos que sempre pensar nisso. Um exemplo, pessoal, são as pessoas, né, principalmente youtubers, que têm canais relacionados a jogos. Então, se eles testam um teclado, por exemplo, para jogadores, né, de um determinado jogo, as pessoas tendem a buscar o valor desse produto nas redes sociais, nas lojas virtuais e entender como que funciona. Então, esses influenciadores digitais, muitas vezes, eles são patrocinados. Então, é preciso que nós tenhamos, né, essa criticidade. Será mesmo que esse produto é bom? Vou buscar uma outra opinião. Isso é importante também, não seguir todas as tendências das redes sociais, porque nem todas elas têm a ver com a nossa personalidade, nem todas elas é possível de ser seguidas também. Vocês lembram de uma coisa chamada outfit? Tem um tempinho já, né? Ali de 2018, mais ou menos. Foi muito se falado nesse outfit aqui. Quanto custa o outfit? Vocês lembram dessa expressão? Bem, o outfit, então, surgiu porque um canal, né, do YouTube, um determinado canal, entrevistou jovens e perguntou quanto custava o outfit, a roupa. E então as pessoas falaram, minha camisa é marca tal, custa tanto. Meu tênis é marca tal, custa tanto. E geralmente começava aqui nos acessórios, né, da cabeça, bonés, tiaras, principalmente bonés, porque eles entrevistaram um grupo de jovens assim que tem um estilo mais voltado para ali o esporte, o skate, né, por exemplo. E aí as pessoas foram falando. E ao final da entrevista, somava-se todo o valor do vestuário da pessoa. A ideia aqui no outfit era ver o valor mesmo. Então, seria mais descolado aquele jovem que tivesse usando o outfit, o valor total aqui da sua roupa, em maior quantidade de dinheiro. Achou estranho? Eu também. Mas muita gente começou a seguir. Então, foi uma tendência, né, feita por um digital influencer, por um canal, né, numa rede social, e que virou moda nas redes sociais. Será que é educado você perguntar para a pessoa, quanto custa aí a sua roupa? Né? Ou você mesmo dizer, olha, minha roupa custou tantos reais? Não sei. As pessoas começaram a pensar, então, que era uma brincadeira, mas virou moda nas redes sociais. E sobre isso, então, as pessoas começaram a emitir opinião. Lembra da nossa aula, como emitir opinião? Há formas de se emitir opinião em diferentes textos, né? Em diferentes gêneros textuais, nós percebemos isso aqui. Mas, falando das redes sociais e gêneros textuais mais contemporâneos, né, mais presentes aqui à nossa realidade, nosso dia a dia, temos os memes. E aí, da mesma maneira que viralizou os vídeos sobre o outfit, né? Viralizaram os vídeos sobre o outfit, viralizaram também aí os memes criticando o outfit. Vamos conhecer? Bem, aqui nós temos esse meme. Para ler um texto, nós não podemos pular a imagem, de forma alguma. A imagem faz parte desse texto. Ela é muito importante aqui, ela não está aqui para enfeitar. Bom, é uma personagem conhecida, né, uma apresentadora de TV e bastante conhecida no Brasil. Ela está com uma expressão facial, né, meio que dizendo, poxa vida, sério isso? Não acredito. E aí tem aqui no topo no topo do texto o nome da pessoa que criou esse meme ou que postou, né? Então aqui, como não tem créditos aqui do meme, eu atribuo a ele então. E ele disse o seguinte, tô perdido com esse negócio de outfit. É sério que as pessoas gastam horrores nas roupas só para falar o quanto gastou depois? E aí a gente tem a imagem. Então vejam só, quando a gente lê essa pergunta com tantas interrogações,
né? Quer dizer que, uau, ele está surpreso. Está perguntando mesmo. Mas essa pergunta é uma pergunta retórica. Vocês lembram o que é a pergunta retórica? É aquela pergunta que a pessoa que elabora essa pergunta, ela já sabe a resposta. Na verdade, ela está perguntando, mas para afirmar a opinião dela sobre isso. Essa é a pergunta retórica, lembram? Então, olha só. É sério isso? Né? As pessoas fazem isso mesmo? Então, a imagem retrata possivelmente a reação do autor desse meme aqui, certo? Então, pensando lá na opinião, esse autor desse meme, a opinião dele é favorável ou contrária à moda do outfit, à modinha, né, na rede social? Possivelmente contrário, né? Possivelmente contrário, é o que a gente pode perceber aqui do texto dele. Pessoal, será que vale a pena, então, seguir as modinhas, as tendências das redes sociais? Será que vale a pena? Balde de gelo, foto com bico, outfit, o que você acha? Mas deve ter também alguma tendência interessante e que tem a ver com seus valores, não é verdade? Ok. Bem, quando a gente fala que você precisa criticar aquilo que você ouve, atenção, o que significa isso? Criticar. Não é você ir lá e falar que tudo está péssimo e só apontar os defeitos. Não é isso. Na verdade, você não precisa nem dizer. Você tem mesmo é que pensar. Então, criticar é você construir uma avaliação. Você precisa entender, analisar e pensar que, para você, o que é isso, né, que está sendo mostrado para mim? Você precisa avaliar. E aí você vai ver se tem a ver com a sua lógica de vida, com os seus valores de vida, certo? Então, criticar é isso. Então, não precisa falar sua crítica, você precisa pensar sobre ela e construir aí, então, né, a sua análise, né, com os seus valores. E aí, sim, se você acha que vale a pena falar, ok. Lembra que quando você emite sua opinião, tem que respeitar os valores humanos, né, e não desrespeitar ninguém, certo? Vamos pensar, então, agora em como fazer a leitura desse tipo de texto das redes sociais, do meme? Bom, ele é um texto. E assim como qualquer texto, você precisa de estratégias de leitura. Vamos pensar sobre isso? O texto, então, que nós vamos analisar é esse aqui. É um texto, né, que por não ter aqui alguém que o criou, nós vamos atribuir a criação, a autoria desse texto ao Gabriel aqui, @gar51, né? Certo. Então, vejam bem, quando nós vemos aqui esse texto, nós precisamos associar a imagem ao título, certo? O que ele colocou foi: o melhor outfit nem sempre é o mais caro. Ele já colocou, né, como vocês dizem, de cara aqui, ó, a opinião dele, não é verdade? Melhor outfit nem sempre é o mais caro. Certo, essa é a opinião dele. Mas lembra que nós falamos que vocês precisam argumentar e justificar a opinião de vocês? Porque senão a opinião fica infundada, ela é desconsiderada, muitas vezes, né? Então vamos pensar. Melhor outfit nem sempre é o mais caro. E aí, como lá no vídeo do outfit nós vimos, começando, ó, pelos acessórios, né? Pelo boné. Quanto custa o boné? R$30. Óculos, não é meu. Camisa, R$19,90. Bolsinha, é da minha amiga. Bom, aqui então, para alguns itens, ele não colocou o valor. Parece o vídeo da moda, o outfit, quanto custa o outfit? Sim, parece, né? Tem o estilo todo aqui. Embora ele não tenha criado o vídeo, ele criou a imagem, né? E colocou aqui o valor de cada item, então. Quando nós vamos falar de imagem, pessoal, como nós sabemos que esse valor é o valor do boné? Já que não tem um balão de fala aí. Parece muito óbvio, né? Mas para que nós possamos ler corretamente, é preciso nós nos lembrarmos que começamos a ler de cima para baixo, da esquerda para a direita. Parece muito natural.
mas isso é importante para nós nos orientarmos quando vamos ler textos imagéticos, história em quadrinhos, por exemplo, tá? Também é muito importante. E o meme, né? Que a imagem é muito importante. Então, vamos lá. Sabemos disso porque é o que vem logo aqui acima e também porque é o que está mais próximo dessa peça, né? Os óculos, e observem assim, essa fala, não é meu. No caso dos memes, né, e desses textos que são veiculados nas redes sociais, é comum que a linguagem informal seja a linguagem predominante desse tipo de texto. Isso não é nenhum problema, certo, pessoal? Vai do autor, né, da autoria. Se ele prefere assim, não há nenhum problema. E a gente tem aqui, então, o total da roupa. A bolsinha não custou nada, o óculos também não custou nada. O que ele pagou aqui, então, pensando lá no outfit, na lógica do outfit, seria o boné e a camisa, né? Então, ficou por R$ 49,90, certo? Fizemos a leitura global do texto, então, falta ainda fazer a associação da imagem ao que está escrito lá na opinião do autor, certo? Lá no topo. Ele escreveu, o melhor outfit nem sempre é o mais caro. Por R$ 49,90, você acha que é um valor alto ou baixo para o look, né, de uma pessoa? Pelo menos aqui o que está sendo mostrado na imagem. Claro que vai depender, né, pessoal? Às vezes o que é caro para uma pessoa é barato para outra. Então, essa questão do caro ou barato vai depender muito do consumidor, né, e de quanto a pessoa está disposta a gastar num determinado produto. Bem, quando a gente observa aqui o rapaz e a gente compara lá com o vídeo do outfit, de certa maneira, eles não estão tão diferentes. Claro que eu não estou falando aqui de marca, de qualidade dos produtos, mas lá no vídeo do outfit, as pessoas estão usando boné, camiseta, tênis, calça jeans, né? Então aqui, ele não está tão diferente não, está usando camiseta, está usando boné, está usando um óculos, né? Não está totalmente diferente de lá não. Então, para ele, na opinião dele, não precisa ser o mais caro. Agora, ele está dizendo que é o melhor. Será que o outfit dele aqui, o look, a vestimenta dele é a melhor? Aí já é uma outra discussão que deveríamos analisar, certo? E para ser melhor ou pior, nós temos que ter um outro elemento para comparar. Então, eu não consigo dizer qual é melhor se eu não tenho outro para tomar como parâmetro, certo? Vamos então para a atividade agora que nós já fizemos a leitura. Gastou tanto tempo, professora, para fazer essa leitura? Pessoal, a leitura ela deve ser muito cuidadosa, porque é na leitura do texto, na leitura atenta, que você vai encontrar as respostas lá para o seu exercício. Então, aqui você precisa tomar cuidado mesmo. É preciso fazer uma leitura que você compreenda as palavras, que você leia a imagem e depois que você consiga fazer as associações. Porque lembra, a imagem não está aqui por mero enfeite, né? Então, vamos ver as questões? Questão número 1. Podemos afirmar que a alternativa que melhor descreve a linguagem utilizada no texto é... Vamos lá. Primeiro, nós temos que entender o que está sendo perguntado para nós. Parece muito óbvio, mas nós temos que entender se são perguntadas duas coisas, uma coisa, e qual delas vem primeiro, se isso faz sentido, se nós precisamos comparar uma resposta com a outra. Então, veja bem, fizemos a leitura do texto, agora precisamos ler o enunciado do exercício. Se nós não compreendemos bem o que está sendo solicitado, possivelmente você vai oferecer uma resposta equivocada. E isso não é interessante, né? Então, vamos lá. Podemos afirmar. Então, pode-se dizer que é verdadeiro, que está correto, né? A alternativa que melhor descreve. Então, provavelmente deve ter outras alternativas que também fazem essa função. Mas a pessoa que elaborou o exercício, ela quer que você escolha a melhor, certo? Então, você vai ter que fazer comparação entre as afirmações aqui. Melhor descreve o quê? A imagem, né? A linguagem utilizada no texto. Então, de tudo isso que tem no texto, esse exercício está falando da linguagem, certo? Alternativa A. Apresenta apenas linguagem verbal. Tem linguagem verbal aqui? Ok, tem palavras lá, tem frases aqui para falar do preço das roupas.
Tá certo? Não tá não. Por quê? Porque está falando que é apenas. Se é apenas, não teria imagem. Então, essa afirmação está falsa. Lembrando que aí, no seu exercício, você pode colocar o X, se você preferir. Aqui eu vou colocar F, tá bem? Possui linguagem não verbal. Uso de imagem? Tem aqui. Está correta essa afirmação? Está correto, sim. Está falando que é só imagem? Não. Então, está correta. Achei a resposta correta? Não, você precisa ler todas as afirmativas para verificar qual é a melhor, lembra? Então, vamos lá. Apresenta linguagem mista e gírias. O que é linguagem mista mesmo? Vamos lembrar lá do nosso conteúdo, lá do 6º ano, ó. A linguagem mista é a que tem presença da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Imagens e palavras. Tem isso? Ok. E a segunda parte da afirmação? Gírias. Tem gírias aqui? O melhor outfit nem sempre é o mais caro. Não é meu? Temos sim, né? Então, a gente tem aqui, ó, não é meu. E aí, possui linguagem mista e coloquial? Mista a gente já sabe que tem. Coloquial? Tem também, né? E aí? Qual dessas, então, é a resposta que eu vou marcar como sendo a melhor? Então, a gente tem que ver aquela que é mais completa, certo? A mais completa é a que diz respeito à linguagem mista e à linguagem coloquial. Certinho? Lá na questão, então, número 2. Lá na questão número 2, a gente tem o seguinte. Em relação ao texto, pode-se afirmar que o autor apresenta. Então, agora, o foco não é mais a linguagem. O foco aqui é o que o autor está querendo mostrar para o leitor, certo? Então, temos que pensar nisso. Como já fizemos uma boa leitura desse texto, nós vamos ganhar tempo agora na resolução dos exercícios. Tá vendo porque vale a pena você se dedicar na leitura do seu texto antes de ir para as respostas? Bem, ele apresenta informações falsas. Esse valor de boné, de camiseta, está muito diferente daquilo que nós sabemos que é possível acontecer? Não. Então, não. Ele apresenta uma opinião infundada? Ele só falou porque sim? Eu acho que é porque é e não apresenta argumentos? Não. Quais são os argumentos que ele apresenta para justificar a opinião dele, então? Os valores, né? Observa só. O boné custa 30, isso não custou nada, isso, né? No geral, então, R$ 49,90. Então, ele organizou os argumentos dele com base aqui nos valores das roupas. Então agora vamos lá. A opinião, então, é fundamentada, realmente. Ele usou os argumentos. A opinião do autor, né, estimula o ódio. Olha, isso é interessante também a gente pensar. Será que ele está falando aqui, olha, quem está usando roupas caras, então, deve ser excluído das redes sociais, vamos criticar muito, vamos falar mal dessas pessoas nas redes sociais? Não é isso que está acontecendo. Então, a presença aqui do estímulo ao ódio nessa opinião que contém aqui nesse meme? Não. Então, a resposta mais adequada para nós, o autor oferece uma opinião fundamentada, certo? A última questão, então, é a questão aberta. Então, vamos lá. Como o autor do texto fundamentou a opinião oferecida? Como nós já discutimos isso na questão anterior, vamos pensar em como nós vamos responder isso. É preciso, pessoal, pelo menos uma frase inteira. Eu sei que muitos de vocês gostariam de responder com um emoji, né? Mas não é possível não. Aqui é preciso mesmo você responder pelo menos em uma frase. Bom, com os preços. Tá adequada a sua resposta? Tá, mas pode ser melhor? Pode sim. Vamos ver como que ficaria isso? Quando você escreve a sua resposta e envia para o professor corrigir, é uma folha separada. Geralmente, nós temos isso daqui, com os preços. Que exercício é esse? De qual aluno? Não colocou o nome? É muito importante você preencher o nome lá no cabeçalho da sua atividade, viu, pessoal? Tem muitas atividades vindo para nós corrigirmos sem o nome de vocês. Então, olha só, como os preços, que preços, do que está falando isso? Então, quando você for colocar a sua resposta, você precisa cuidar
de organizá-la bem, tá? Então veja bem, o autor do texto informa os preços dos itens que está usando e que aparecem na imagem. Então, de que maneira que ele fundamentou a resposta? Com os preços que ele colocou aqui na imagem. Bem, pessoal, então nessa aula que nós já compreendemos como cuidar da nossa imagem nas redes sociais e pensamos ainda em como oferecer melhor a nossa resposta e a nossa opinião de maneira fundamentada e de maneira respeitosa também, eu tenho certeza que você está melhor preparado para responder os seus exercícios, que o seu professor organiza para você e também nós aqui oferecemos para você lá no portal. Até a próxima aula, pessoal! Tchau!